Em seguida, nós falamos aqui sobre a questão da gravidez, está no artigo 4º, fica atento nisso aí, tá, pessoal? E esse artigo 4, se você tiver estado fisiológico de gravidez, pega a resolução e dê uma lida. E aí nós vamos entrar aqui, pessoal, na questão da educação física também, porque a educação física tem uma observação aqui, ó, que nos anos iniciais do ensino fundamental, o componente curricular de educação física ele será ministrado por docente habilitado, de acordo com a lei estadual aqui, tem a lei, e na falta de profissional habilitado para convocação, as aulas serão ministradas como atividade extracurricular, abrangendo práticas socioeducativas diversas e desenvolvidas no âmbito do desporto educacional pelo próprio professor regente de turma. Então, o professor regente de turma, se não tiver professor de educação física na escola, ele que ministra as aulas, tá, pessoal? Ah, é o professor eventual? Não, é o professor regente de turma que ministra a aula de educação física quando na escola não existe ali o professor de educação física. Tá aqui, ó, na falta de profissional habilitado para convocação, tá? Então é isso aí, vamos seguir aqui. É claro que isso é por um tempo, até que se resolva essa situação da falta de servidor. Outro ponto importante aqui, está falando aqui, que é o processo de acúmulo de cargos, que deve ser instruído pelo diretor da escola, mas eu não vou falar, porque tem muitas coisas aí, então o vídeo fica grande demais. Agora, gente, sobre a organização da carga horária, vamos falar sobre a organização da carga horária, regime básico de educação, que hoje, você sabe que uma jornada de trabalho na rede estadual de ensino, 24 horas semanais, né? É um cargo de professor, são 24 horas semanais, está aqui no artigo 7 da resolução. E está falando também como é que distribui isso aí, sendo 16 horas destinadas à docência. O que é essas 16 horas? É o chamado regime básico, ou seja, o tempo que o servidor fica em sala de aula com o aluno, ministrando aulas. Em sala de aula pode ser em qualquer local, tá? Porque eu já falei que dia letivo pode ser qualquer lugar, pode ser no museu, pode ser em Ouro Preto, não precisa ser exatamente dentro da escola. Mas tendo atividade de ensino-aprendizagem que envolva professor e aluno, pessoal, é considerado dia letivo. Os termos aí da resolução que trata sobre calendário, ficar atento nessa questão aí, tá? Reposições, enfim. Agora, continuando aqui, no item 2, nós temos aqui, inciso 2, nós temos 8 horas semanais são destinadas a atividades extra-classe, observada a seguinte distribuição. O que é isso, pessoal? Isso é o chamado módulo 2, que é de cumprimento obrigatório. Lembra da lei federal, 1/3 fora da regência, pessoal? Por isso são 24 horas. 1/3, você pega aí de 24, vão ser o quê? 8 horas fora da regência, tá, pessoal? Então nós temos 16 na regência e 8, se você somar 16 e 8, é exatamente 24, 8 fora da regência. É o chamado módulo 2, sendo que 4 dessas horas em local de livre escolha do professor, né? Normalmente em casa, fazendo as atividades, correções de provas, essas questões. As outras 4 horas semanais, elas são cumpridas na unidade de ensino ou em local definido pela direção. A gente fala assim, tem folga nesse dia. Não é folga não, não existe folga no estado. Ah, pessoal, fica atento nisso aí. Não sei que seja feriado ou recesso, é folga, ok. Mas essas 4 horas, das 8, porque uma das 4 horas já falei no item A, que você vai utilizar aí em local de livre escolha do professor. As outras 4 horas são folga, né? Então nós temos que parar com essa mania de ficar falando folga, tá, pessoal? Senão é bom para nós, porque são horários aproveitados em local definido pela direção. Quando até 2 horas semanais são dedicadas a reuniões, tá, pessoal? 2 horas semanais, reuniões. Então fique atento nisso aí. 4 horas na própria escola e 2, até 2, pode ser menos, né? Dedicadas a quê? A reuniões. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu vou apresentar o anexo 1 que falou do quadro, lá tem o cumprimento de quem tem que cumprir módulo ou não. Por exemplo, professor de uso de biblioteca cumpre módulo? Basta pegar o anexo 1 e verificar. Professor de uso de biblioteca não cumpre módulo 2. Não existe registro de cumprimento de módulo 2. Mas ele também tem que ficar lá na biblioteca, ao que parece, 4 horas e 48 minutos. Fique atento a isso aí, viu? Depois eu vou confirmar essa carga horária lá. Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá e dar uma olhada nisso aí. Agora, vamos seguir aqui, porque aí vai falar um pouquinho sobre o PEB cumprirá a carga horária de acordo com cada função exercida. Aí tem o anexo 1 da resolução.
O especialista, a carga horária é de 24 horas semanais, vou até marcar aqui, que eu não tinha marcado. E, gente, qual que é a carga horária diária do especialista? 4 horas e 48 minutos. Se ele sair um pouco mais cedo, é porque provavelmente no sábado ele vai ter uma reunião de módulo, uma reunião pedagógica e ele vai participar. Fique atento a isso aí, porque o cálculo é feito em 4 horas e 48 minutos. Na prática, o especialista fica muito mais do que 4 horas e 48 e ganha muito menos do que o professor regente de aula e regente de turma. Essa que é a grande verdade. Atenção, governo, já falei, tem que rever essa questão do cumprimento da carga horária do supervisor. O especialista tinha que ter uma carga horária maior, porque ele tem que ficar mais tempo na escola, mas receber. Na prática ele fica até mais tempo mesmo. Pode reparar que nas escolas ele não é o primeiro que vai embora, não. O pessoal vai embora, ele fica lá organizando, finalizando e acaba ficando muito mais do que o professor e recebendo muito menos. Aí é um grifo meu aqui, uma observação que a gente faz aqui no canal da Educação MG. Aproveito a oportunidade para pedir para que você faça a sua inscrição no canal da Educação. Deixa um like aí, pessoal, um gostei, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos seguir com o vídeo agora, falando aqui sobre a resolução. Vai falar do especialista com 40 horas, eu não vou comentar aqui porque é muita informação para passar, então vamos seguir com o vídeo aqui, importante, tá, pessoal? Bom, atribuição de cargos, composição, agrupamento de aulas, turmas, turnos e funções. Vou falar de uma maneira muito resumida, importante que você pegue a resolução e dê uma lida aí. Bom, quando você vai atribuir cargos, aulas, turmas, turnos, funções aos servidores, você tem que seguir uma ordem que está aqui bem assim sucessiva aqui, ó. Tem que seguir exatamente isso aqui, ó. Como é que funciona? Primeira coisa que você tem que seguir, tem que ser registrado em ata, tá, pessoal? Para fazer essa atribuição da composição de aulas, cargos, turmas, turnos e funções aos servidores detetores de cargo efetivo e de função pública decorrente de estabilidade. Vamos lá? Qual que é a ordem aqui? Primeira coisa é o cargo, tem que se observar o cargo, a titulação, a data da última lotação na unidade de ensino e os critérios complementares válidos pela SRE. Então, pessoal, faça os critérios complementares, inclusive, se vocês quiserem, eu tenho aqui um critério complementar, posso deixar na descrição do vídeo para que você acompanhe. Que critério complementar é ele que vai falar como é que fica essa atribuição de cargos, funções, aulas na escola, pessoal. Tá? Fica atento nisso aí, porque é importante a informação que eu estou passando para todos vocês, questão dos critérios complementares que toda escola tem que ter para esse tipo de distribuição, de atribuição de cargos, aulas, turmas, turnos e funções. Beleza? Agora está falando aqui sobre a questão de empate, não vou ler, mas pode pegar lá o parágrafo 1º, artigo 12 da resolução, que vai falar lá dos critérios.